Boa noite, boa noite. Então a gente já tá ao vivo aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó. Já? Tá bonita ali você, hein? Ah, nada, hein? Tentei um verde ali na sua camisa, cara. Tentar te ofuscar aí um pouquinho. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Desculpa aí um pouquinho o atraso, né? No improviso aqui a gente vai tentando fazer aqui, a gente vai conseguindo. Queria que vocês pudessem aí já dar um feedback pra gente em relação ao áudio. Hoje especificamente eu não vou botar meu fone e o Habib vai falar também, então vou fazer sem o fone, fazer com o áudio do próprio celular. E aí você puder me dar o feedback se tá saindo direitinho o áudio aí, se tá conseguindo ouvir. Aí eu vou ficar atento aqui aos seus comentários aqui em relação ao áudio, tá? Faz esse favor pra gente aí. Bom, vou aqui já pegar a nossa pauta. Como eu sempre faço, eu tento não deixar o início vazio, né? Então eu queria aproveitar esse início dessa live para fazer um agradecimento ao comandante Brunet, que já esteve presente também aqui nas lives, acompanhando a gente. Ele é pastor, né, e ajuda muito nesse processo político, né? Às vezes quando a gente conversa, ele já é uma pessoa que já está há muito tempo nesse caminho, e aí dá essa cobertura tanto política quanto também espiritual. Então quero agradecer por ele ter, né, estar participando e ajudando a gente nesse processo. Hoje especificamente, deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa do áudio. Como é que está o áudio aí, pessoal? Me dá esse retorno aí para poder eu saber se está recebendo direitinho aí, está conseguindo ouvir. Deixa eu fechar aqui o... Beleza. Ver aqui os comentários. Então, feito o agradecimento, eu queria fazer um alerta para toda a população de São Pedro da Aldeia e de todo o Brasil. Vocês sabem que esse ano, 2020, ano eleitoral, então eu vou tocar em 2 pontos aqui, né, pelo fato de ser ano eleitoral, eu vou tocar em 2 pontos aqui para abrir. A primeira coisa é fazer um alerta que até o dia 6 de maio, ou seja, amanhã, não é isso? É o prazo para você fazer a transferência do seu título de eleitor. E a cidadania, ela manda, né, que você seja eleitor do município onde você mora. Então você que mora em São Pedro da Aldeia, você tem até amanhã, e agora devido à questão do Covid-19, eu não queria nem falar mais isso nas minhas lives, que já está, enfim. Mas devido a essa situação da pandemia, está sendo atendido eletronicamente, ou seja, pela internet, no site. Quando voltar os atendimentos presenciais, todo o atendimento, né, feito, solicitado no site, serão realizados de forma presencial. Então, para cumprir o prazo, você tem até amanhã para ir no site do TRE, e eu vou pedir, quem tiver e já puder colocar no comentário aqui abaixo, no primeiro comentário, o link do site do TRE para poder você fazer essa troca do seu título. E lá tem já um passo a passo. Eu acho que eu até consigo aqui, de repente eu consigo colocar aqui, eu conseguindo, beleza. Caso eu não consiga, alguém de vocês aí pode fazer copiar esse link aí pra gente e colocar lá. Eu acho que eu consigo aqui. Vou tentar buscar o comentário aqui da live. E aí eu vou aqui no comentário, boa noite. E vou colocar aqui, ó, calma aí. Rapaz, cadê meu comentário aqui, meu Deus? Ih, acho que eu me enrolei aqui, hein? Mas tudo bem. Alguém depois pega o site aí do TRE, mas ou então após a live eu coloco aqui, e aí vocês vão divulgando, tá? Para as pessoas aí, para poder você
poder entrar lá no site do TRE e fazer a sua alteração, a sua solicitação de alteração do domicílio eleitoral. Você que está em São Pedro da Aldeia, morando em São Pedro da Aldeia e não está com o título ainda, faça isso. Se você está em qualquer uma das outras cidades do Brasil e você ainda não tem o seu título, né, no município onde você está morando, vai lá no site do TRE e você pode fazer essa solicitação pelo site. E aí automaticamente, quando retornar o atendimento presencial, você vai poder ir até o cartório e fazer isso de forma presencial para efetivar esse pedido que você vai fazer agora. Você tem até amanhã para fazer isso, tá? Isso é cidadania, porque depois você não vai poder reclamar do prefeito, do vereador, se você não participar do processo e não efetivamente escolher as pessoas que você desejaria que estivessem lá te representando. Essa é a democracia representativa. Então, passado esse ponto, eu queria voltar aqui na nossa pauta e falar ainda sobre a questão do ano eleitoral. O povo já não está mais bobo, a gente já tem falado disso aqui, o povo não está mais bobo, e nesse fato eu chamo a atenção para o seguinte: eu tenho dado uma andada, né, pela cidade, principalmente em alguns bairros da nossa área rural, da nossa periferia, e a gente observa o seguinte: a coisa tá fluindo, hein? Tem trabalho sendo feito. Por isso é importante essa live de hoje do assunto que eu vou falar. Aguarda aí que eu já vou te falar. Mas eu tenho observado, tirei até algumas fotos, várias ruas que por muito tempo inacessíveis, você não conseguia passar. Mas agora está próximo da eleição. O que aconteceu? Agora tem serviço de patrol, agora tem retirada de lixo, de entulho, retirada de esgoto e etc. Muito bom, muito bom. Mas isso tem que ser feito constantemente. E não só agora perto da eleição. Infelizmente, todo ano eleitoral é isso e o povo já sabe disso. Mas eu queria te dizer o seguinte: aproveite, não deixe de aproveitar. Se tem algum problema no seu bairro, aí na sua rua, entendeu? Sério, faça uma foto, faça um vídeo, poste no Facebook. Reivindique seus direitos, que você será atendido. Pelo menos agora nessa época você vai ser atendido. Então faça isso, aproveite, não deixe de aproveitar, tá bom? Mas lembre-se, faça a sua avaliação se isso foi uma constante ao longo de todo o tempo ou se é somente agora por conta da eleição. E observe também o seguinte: a pessoa que vai à frente, né, como aquela ala de comissão de frente de uma escola de samba, a pessoa vai ali à frente para aparecer, ó, sou eu que estou fazendo. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Mas eu sei que o povo não é mais bobo, já está ligado nisso, então eu fico tranquilo, porque essas pessoas elas acabam fazendo um testemunho, inclusive negativo, em relação a elas mesmas. E as pessoas já sabem que está ali simplesmente porque vai ter uma eleição daqui a pouco. Então essa é a atenção que eu gostaria de chamar a todo o povo de São Pedro da Aldeia. E eu vou dar uma olhadinha aqui rápido antes de passar para a nossa pauta. Eu vou dar uma olhadinha aqui rápido para ver se eu consigo ver aqui as pessoas que estão presentes aqui na nossa live, para já fazer um agradecimento. Meu amigo Alexandre, boa noite. Vera, boa noite. Fabiana Correia, boa noite. Silmeia, boa noite, Silmeia. Boa noite, Madruga. Boa noite, Leandro. Mike, olha o Mike aí, ó. O Mike aí. Então, boa noite, Vitor. Boa noite, Loura, minha sogrinha. Muito obrigado. Boa noite, André Gustavo. Tá ouvindo bem aí, né, meu amigo? Deixa eu ver mais quem. Boa noite, Nalva Rafael, minha senhorita. Boa noite, Pedro Fel. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, Luciano Ferreira. Boa noite, Jorge Domingues. Boa noite, Mike. Mike, já falei. Boa noite, Vando. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Ney, tá aqui CMM. Sérgio Luiz. Boa noite, Cristiane Santos. Boa noite, Luciano Ferreira. Fala aí, meu amigo. Minha mãe aí. Esse é o goleiro. Boa noite, Líbia Valente. Tá sempre presente aqui, sempre presente com a gente. É a mãe do Habib. Minha mãe querida. Boa noite, Alessandro, Suelen, Miguel. Tá, vamos, Miguel Dolores. Aí depois a gente comenta, vamos
Anota aqui que depois a gente comenta aqui. Tem um comentário já para a gente então fazer aqui na live. Boa noite, Sueli. Boa noite, Edson. No caso aqui é Miguel Dolores. Fica aí, Miguel Dolores, que a gente vai comentar o seu comentário aqui. Eu acho que é importante. Boa noite, Sueli. Boa noite, Edson. Boa noite, Ribeiro Lima. Boa noite, Lucas Cândido. Boa noite, Denilson Ferreira. Boa noite, Camilo. Boa noite, André Castro. E a gente vai começar a nossa pauta. E à medida que o pessoal for chegando, o William também está na área aqui. Boa noite, William. Forte abraço. Aí o pessoal vai chegando aqui e, de certa forma, a gente vai fazendo os nossos comentários. Então, eu queria abrir aqui, falando da nossa pauta, hoje, dia 5 de maio. Talvez você não saiba, mas é por isso que eu chamo a atenção. Algumas coisas são muito importantes, a gente não pode deixar passar em branco. Dia 5 de maio é dia do líder comunitário. Dia do líder comunitário. E esse dia do líder comunitário, essa data, né, foi estipulada pela Lei 11.287 de 2006. E esse direito, ele está lá originado na nossa Constituição Federal. Aonde na nossa Constituição Federal? No artigo 5º, eu vou abrir para poder a gente não ficar falando aqui, né, besteira. No inciso 17, vamos lá. Artigo 5º, inciso 17. O que diz o artigo 5º, inciso 17 da nossa Constituição? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, o direito de associação é livre para fins lícitos. Isso está na nossa Constituição. Então, o líder comunitário é uma pessoa que se vale do direito de associação e congrega, tá, as pessoas, os membros dessa comunidade em uma associação de moradores de um bairro, de uma localidade. E ali são deliberadas as ações mais importantes para que seja dadas soluções a determinados problemas de uma localidade. Nesse caso, vamos falar de um bairro, né? Nossa cidade, cada bairro, seu líder comunitário vai fazendo esse trabalho de diálogo com a comunidade em relação à própria localidade. Então, eu queria parabenizar os líderes comunitários de São Pedro da Aldeia, de toda São Pedro da Aldeia, e essa parabenização eu queria fazê-la em nome, primeiramente, a gente tem uma federação das associações de moradores de São Pedro da Aldeia, onde a presidente é a Marcele. Eu queria parabenizar também em nome do seu Manuel do Boa Vista, uma pessoa que, quando eu penso no movimento de associação de moradores, eu lembro dele, tá? Guerreiro. Quando, nas primeiras vezes que eu me envolvi com o movimento de associação de moradores, quando eu comecei a estudar a questão como funcionava em São Pedro da Aldeia, eu conheci o seu Manuel e desde então ele está lá na luta, né, para resolver as questões dos bairros, principalmente do seu bairro, Boa Vista, e também na pessoa do Habib, que está aqui. Eu queria trazer alguma pessoa aqui para poder conversar sobre isso. Então, na pessoa do Habib, eu queria dar os parabéns a todos os líderes comunitários, tá bom? Em nome da Marcele, do seu Manuel e do Habib. E já apresentando para vocês, está aqui o Habib, que vai falar um pouco para nós aqui hoje sobre essa função de líder comunitário. Queria que você já se apresentasse e falasse aí com o nosso povo aí. Olá, pessoal, boa noite. Já falou, eu sou o Habib. Fui presidente eleito da Associação de Moradores do Balneário de São Pedro em 2016 até 2018, por aclamação sim, mas não quer dizer que não houve voto. Tá? Aclamação, depois a gente explica isso aí com mais calma. E fui reeleito em 2018 e 2020. No momento, ele até citou a nossa amiga Marcele, presidente da FEMANS, por questão aí do Covid, da epidemia, não houve o período eleitoral agora das associações. Então eu estou interino até acontecer esse trâmite de nova eleição para novo presidente da associação do Balneário. E queria aqui primeiramente dar os parabéns aí, primeiro pela oportunidade de a gente estar aqui, Paulo, para poder a gente debater esse tema que é extremamente importante para o município e que eu vivo na pele, como é que funciona, e a gente brigar contra o sistema. E parabenizar também aí aos presidentes das associações de moradores aí de São Pedro da Aldeia. Beleza, Habib, obrigado. Então tá aqui o Habib, fiz o contato com ele hoje.
enfim, para a gente tentar conversar com vocês de forma até natural. Tentamos fazer uma pauta, mas aí, enfim, a coisa natural acaba fluindo melhor, e inclusive com a participação de vocês. Então eu gostaria que vocês podem interagir aí, a gente vai tentar ver se a gente consegue dar conta, né, de atender todo mundo, né, em relação aos comentários. Então eu já estou vendo aqui alguns comentários, porém, eu queria já fazer um apanhado aqui do seguinte. Eu queria falar com você que, em relação a essa participação da comunidade, é o que eu sempre falo. Na política, você tem o presidente lá e os deputados no governo federal. Você tem no estado aqui o governador e os deputados estaduais. Você tem na sua cidade o prefeito e os vereadores. E dentro do seu bairro? Dentro do seu bairro você tem o líder comunitário, a pessoa que pode estar interagindo ali com as necessidades do bairro e viabilizando soluções. Eu pelo menos enxergo assim. Eu enxergo assim. E exatamente no que o Alexandre colocou aqui no comentário, obrigado pelo seu comentário, Alexandre, que algumas questões são feitas, inclusive, à revelia da presidência da associação estabelecida no bairro. E aí é um ponto que a gente já começa a trabalhar, porque o movimento comunitário é um movimento, como eu sempre falava, esvaziado. Por quê? Se o líder comunitário, de certa forma, não se ajoelha diante de determinados políticos que querem se aproveitar disso, ele acaba sendo retaliado. E a retaliação é exatamente assim, Alexandre. Isso acontece por quê? Porque se o líder comunitário for oposição, vamos dizer assim, né, não tiver ajoelhado, não tiver nos ditames ali de determinados políticos, então isso vai acontecendo. Ele entra lá, faz o que tem que fazer, inclusive para poder desconstruir aquela liderança ali. Obviamente, enfraquecer. Obviamente, a gente sabe também que existem pessoas que acabam se aproveitando, se colocam nessa condição de liderança comunitária, e na condição de liderança comunitária ela começa a articular determinadas questões para si própria, entendeu? E que não é para a localidade, para ganhar uma portaria, para ganhar um dinheiro, para ganhar um salário, enfim. E aí essas questões acabam gerando determinados conflitos de interesse, onde o movimento comunitário, que é para desenvolver soluções, viabilizar junto ao governo soluções para a própria localidade, ela acaba sendo deixada no segundo plano. E essa guerrinha política acaba que faz aquela população daquela localidade perder. Aquela população daquela localidade perde essa força diante dessa guerrinha política. E aí você só vai ver os serviços exatamente nessa época. Chega perto da eleição, aí começa uma opção de gente entrar lá e para dizer que está fazendo alguma coisa, para depois ir lá bater na sua porta e puxar, né, e pedir o seu voto. Mas, na verdade, eu acho que a coisa não deveria funcionar dessa forma, né? Os líderes comunitários deveriam ser respeitados, independente de qualquer coisa, de qualquer opinião política, mas deveria ser respeitado, né? Especificamente tem uma federação das associações e tem as associações também ali estabelecida. Então eu acho que isso deveria ser respeitado, porque esse movimento, ele estando organizado, aí sim, acredito eu, que tem um futuro para aquela localidade e a cidade toda acaba ganhando com isso. E mais na frente eu vou contar um evento que eu até passei quando fiz os meus primeiros contatos com a Associação de Moradores. Então, se quiser contar alguma coisa, porque o Habib tem uma experiência já ali no balneário, queria que você contasse aí um pouco da sua experiência, algo, de repente um fato marcante, impactante, que você enxerga como líder comunitário. Foi importante ter um líder comunitário para conseguir, de repente, ali para a sua comunidade. Então, a gente vai falar do balneário porque eu faço parte da liderança do balneário, né? Balneário, Praia da Tereza. Como também já fui vice-presidente da federação também, 2017 e 2018, junto com o nosso amigo Paulo. Já buscando, inclusive, com relação à data de transferência de títulos, o que mais marcou e marca para nós lá do bairro é a seguinte situação: a gente sempre ouviu que o balneário não dá voto. Então o que acontece? Os serviços públicos comunitários para o bairro fica meio que de lado. Segundo plano. Fica em segundo plano, justamente isso que você está falando. Até faço um apelo para vocês que são do balneário, transfira aí, vamos trabalhar em relação a isso aí para poder a gente tentar mudar isso aí, ver se a gente consegue pelo menos alguns serviços.
Mas é marcante. Eu vou ser até bem sincero, Paulo. Eu até coloquei aqui esse troféu aqui, que nós somos a única associação dos moradores que fomos reconhecidos pelo Prêmio Êxito. Por quê? Porque o serviço sendo sério, você também, mesmo que você tenha aquela coisa de brigar com a prefeitura, dar uma discussão daqui, meio que oposição, você fazendo um trabalho sério, eles atendem. Então, eu não tenho muito o que reclamar com relação a alguns serviços. Mas o que você passou referente aos serviços, politicagem, né? Acontece muito, principalmente nesse período agora. Os presidentes das associações fazem solicitações através de ofícios, fazem tudo, e parece que as outras pessoas têm informações disso tudo, e aparece primeiro que você num serviço, para poder estar lá tirando foto, fazer uma live, onde quem brigou mesmo foi o líder comunitário. E isso vem acontecendo bastante, principalmente nesse período eleitoral. E aquilo, o líder comunitário, ele tem que estar sempre ativo, né, cara? É trabalho de meio ambiente, ele trabalha com serviço de obra, secretaria de obra, ele faz ações sociais, é dia das crianças, é festa junina. Ou seja, ele está envolvido de uma certa forma em tudo que envolve, realmente. Ele tem que estar envolvido nisso. E buscar sempre o reconhecimento. Sem contar que você mora no bairro, então qualquer coisa que acontece, todo mundo já sabe onde é a sua casa, bate lá, né? Ah, pai, isso aí é primordial. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma informação, e eu já falo isso há muito tempo. Quem me conhece, tá? Quem me conhece, já teve contato comigo desde quando, se eu não me engano, foi 2010, foi quando eu tive meus primeiros contatos com a FEMANSPA, tá? Uma pessoa que trabalhava comigo, e aí era presidente da FEMANSPA, e aí a gente conversava bastante sobre essa questão. Comecei a fazer uma espécie de um assessoramento, né, na parte jurídica, formado em Direito, ali eu tinha 2 anos, da 3 que estava formado, então já num processo de estudo, alguma coisa da cidade, e dedicava algumas horas do meu dia para poder ajudar na Federação das Associações de Moradores. Não me candidatei a nada, simplesmente eu ia, participava das reuniões, conhecia pessoas e comecei a me envolver com o movimento, porque acredito eu que é o melhor movimento para que uma comunidade se desenvolva, para que uma localidade se desenvolva, tá? Para poder você fazer frente a essa politicagem. E aí, então, eu tive muitas experiências ali, tá? Uma delas, vou te dar um exemplo aqui, aí foi a minha experiência, tá, Rabi? Uhum. Estávamos na época lá com uma questão em relação a plano de saneamento básico. Você acha que São Pedro da Aldeia precisa de saneamento básico? Óbvio. Uhum. Você sabe que no IBGE, cadê aquela minha folha com os dados de São Pedro da Aldeia? No IBGE, estatística do IBGE, São Pedro da Aldeia, tá? Está atendida, a população de São Pedro da Aldeia está atendida com saneamento básico em 80%. Está nos dados do IBGE. Aí a gente olha isso, escrito no papel lá, nos dados do IBGE, e você olha na cidade e eu fico me perguntando, mas é verdade isso? Enfim, então tá aqui. Se você quiser consultar, eu não sei se vai aparecer aí, mas você pode botar a consulta, né, da IBGE, pesquisa, né, consulta do IBGE, tem os dados sobre São Pedro da Aldeia. Você vai olhar aqui atrás, não sei se você vai conseguir ler, mas aqui atrás está dizendo o seguinte, aqui ó, esgotamento sanitário adequado, esgotamento sanitário adequado, aí tá aqui ó, 80%, não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas se você quiser eu posso depois, vou ver até se eu tiro uma foto, vamos preparar uma arte, né? Dados do IBGE, e botar lá na página e o pessoal depois confere. E o link também disso aqui, que se o pessoal quiser conferir, você vai lá e pega o documento. Não sou eu que estou falando. Eu não acredito que tem 80% atendido. Então, nessa época, a gente estava numa briga em relação ao saneamento básico, tão antigo, né? Esse desejo da população, enganada há muito tempo, desejosa por, né, um
serviço de saneamento básico melhor. E o governo federal tem verba, tem verba para mandar para o município, para fazer saneamento básico. Mas o município precisa fazer um plano de saneamento básico. Isso eu estou falando de 2000 e aí 2011, mais ou menos por aí. Então, nesse momento, a Federação das Associações de Moradores conseguiu fazer um contato. E aí fui lá, busquei pela minha especialidade em relação a compras públicas, licitações, fiz uma pesquisa e achamos a empresa, tá? O INEA tinha feito uma licitação para contratar uma empresa para fazer o projeto. E aí achamos a empresa que estava responsável por São Pedro da Aldeia. Fizemos o contato, o presidente fez o contato, chamou a empresa e ofereceu à empresa que os presidentes da Associação de Moradores fossem a equipe da empresa. Porque a empresa tinha que coletar dados em São Pedro da Aldeia sobre saneamento básico e esses dados iriam compor o projeto do plano de saneamento básico, que ia dar as ações de saneamento básico. Então, qual era a ideia? Quem melhor sabe de quais são as deficiências de saneamento básico do bairro? Quem mora. Sim. Os presidentes da associação. Então, a ideia era essa. Então, foi feita uma reunião com todos os presidentes da associação de moradores e o responsável, o engenheiro responsável da empresa, que achou coisa assim, mega, top. Falou, pô, isso é muito top. Em lugar nenhum eu vi fazer isso. Vocês vão decolar. São Pedro da Aldeia vai decolar com isso. Beleza. O que aconteceu? Os presidentes receberam até uma primeira qualificação. Foi feito um primeiro encontro para qualificar, porque na coleta de dados tem toda uma, vamos dizer assim, toda uma técnica, né? Então essa empresa, o engenheiro, ia qualificar os presidentes da associação de moradores para poder buscar as informações e depois ele ia montar o projeto. Foi feito até um primeiro encontro. Enfim, por algum motivo que eu não sei qual, uma força sobrenatural, entendeu? Um braço invisível, que eu não sei te dizer, mas de repente você saiba. Mas de alguma forma isso foi desarticulado. A empresa não buscou mais os presidentes da associação de moradores, tá? E aí ficou a coisa meio desarticulada e não saiu o plano de saneamento básico por intermédio das associações de moradores. Impressionante. Aí depois sai um plano lá de qualquer jeito, que eu não sei, enfim. Mas fato é que, naquele momento, um plano de saneamento básico era o requisito para que São Pedro recebesse verba para fazer a execução desse plano, verba do governo federal. Isso ainda está em vigor. Mas aí é onde eu falo para vocês. Foi um movimento de associação de moradores que estava bem articulado naquela época, 2010, 11, 12, mas que foi desarticulado por algum braço invisível, por uma força sobrenatural. E é onde eu falo, o movimento de associação de moradores pode muita coisa, mas ele quando começa a ter seriedade, quando ele começa a fazer um trabalho e ele não depende de certa forma de determinados políticos, ele causa inveja, ele causa, de certa forma, um conflito na vaidade, principalmente dos vereadores, que não deveria ser. E aí começa essa guerrinha política e acaba sendo desarticulado. E, na minha concepção, isso foi o que aconteceu à época, por ocasião dessa questão do plano de saneamento básico em São Pedro da Aldeia. Né? Uma outra hora a gente pode até falar mais sobre isso, mas eu precisava falar isso para poder mostrar. Foi uma coisa que eu vivi e vi. É complicado. Ali eu acreditava muito que poderia a gente conseguir articular alguma coisa, mas eu consegui enxergar o quanto fica à mercê da politicagem e do movimento de associação de moradores. Dificultam o máximo, né? A gente sabe que o saneamento básico é primordial e eu falo até de novo pelo meu bairro lá, onde o balneário, a gente tem o IPTU mais caro de São Pedro da Aldeia, onde a maior arrecadação, inclusive, de São Pedro da Aldeia é o balneário. E a gente tem essa preocupação lá com saneamento básico, com calçamento de rua, a gente tem essas discussões quase que diárias nos nossos grupos de WhatsApp. E o que eu fiz, Paulo? Eu peguei um morador nosso lá, ele está se formando agora, né, engenheiro da construção civil, acho que foi isso mesmo. Engenharia, né? Engenharia. Cara, fizemos um projeto todo de saneamento básico, balneário Praia da Teresa. Na época eu era suplente no Conselho do Meio Ambiente e levei isso para uma reunião no Conselho do Meio Ambiente, porque estava gratuito, perfeito. Eu fui na apresentação dele lá em Campos.
Para todo o bairro? Para todo Balneário São Pedro da Aldeia. Todo o bairro. Excelente. Então, nós fizemos isso. Fui na apresentação da monografia dele, né? Em Campos, top, tirou 10 em tudo, não tinha que botar nem tirar. Levei para o Conselho do Meio Ambiente. Começaram a colocar vários empecilhos. Por quê? Dali teria que se levar para um comitê de bacias, enfim, às vezes tem um ritual, né? Concessionária. Então, ou seja, não houve interesse numa coisa que talvez seria gratuita para se colocar, né? Porque um projeto já é caro. Foi colocado em uma daquelas gavetas lá, né? Ah, foi porque não foi nenhum deles. Chegaram lá, teve pessoas que chegou no bairro e disse que não, que isso aqui, que Prolagos é excelente, que salva a lagoa, enfim. E continua lá jogando esgoto e a gente brigando quase que diariamente por isso. Agora não se espante, tá? Se em algum momento aparecer um projeto lindo e maravilhoso, quase igual esse, mas com outro nome e de outra pessoa. Ah, isso aí. Não se espante, porque exatamente isso aí acaba que são não, coisas. E foi aprovado projeto de 3 ruas, na época do Sudoeste, e 3 ruas no bairro São João. Enfim, uma coisa que poderia sanar um problema que não é só do balneário lá do meu lado, não, do outro balneário também, porque todo esgoto, saneamento do outro lado, deságua ali no balneário nosso. Então traz um transtorno tremendo, inclusive agora foi uma vitória nossa, a gente conseguiu realizar uma caixa lá de passagem lá. Uma vez acho que tu chegou a ver, sim. Passou ali. Isso. No dia da enchente, 17 de março. E outra coisa, demorou, mas quem conseguiu aquela caixa ali foi a Associação dos Moradores, junto com muitas reuniões com a Prolagos, muitas reuniões com o meio ambiente, e ali a gente conseguiu mais uma vitória para o bairro. Eu queria ver o seguinte. Só mandar um alô aqui. Pode. Só pro Heleno. Heleno, é isso aí mesmo, irmão. Parabéns lá pela tua presidência lá no bairro Jardim Primavera. Obrigado. Heleno também é líder comunitário lá no Jardim Primavera. Mas é que tá bacana, cara. Meu amigo de escola de aprendiz. Então, Estamos na Marinha junto. Eu tenho um vínculo muito grande com alguns presidentes de associação que a gente faz trabalhos. Eu fiz trabalho lá no Jardim Primavera de vacinação, ajudei ele, como também o nosso amigo lá, o William também. A gente tenta ajudar porque tem que se unir realmente, entendeu, Paulo? Porque o líder comunitário, ele é ele que está ali no tempo todo, eles são os olhos do bairro. Não, eu queria até, na verdade, eu posso testemunhar aqui, pelo menos o fato do Heleno lá, eu lembro que eu tinha ligado para você falar com você e você me falou que estava lá. Isso. Aí eu falei pra você, pô, conheço o Heleno, conheço meu amigo de Marinha e tal. Uhum. Aí, agora, por exemplo, aqui no do William, eu lembro que eu fui lá você me falou que tinha falado com ele, eu fui lá, conversei com ele, ele falou das situações que você ajudou lá a montar a associação. Eu lembro, isso aí eu posso testemunhar porque eu vi. Eu queria aproveitar aqui e falar o seguinte, a questão da associação de moradores, tem algumas perguntas, tem algumas situações que desde a época que eu me envolvi lá, 2010, 2011, eu ia vendo o pessoal comentando e acabava sendo coisas sensíveis, né? Mas o que acontece? Quanto você recebe para poder trabalhar como presidente de associação de moradores? Nada, só recebo dor de cabeça. Então, não é um serviço remunerado, é voluntário. É amor. É voluntário. E aí é o que eu chamo de cidadania ativa. Cidadania ativa. Você enxerga o problema, esse problema pode não estar dentro da sua casa, mas esse problema é seu, está na sua cidade, está no seu bairro. De alguma forma você vai lá se mover para conseguir melhorar aquilo ali, para resolver aquele problema, para cuidar da sua localidade. Isso é cidadania ativa. Você não espera as coisas acontecerem, você vai lá e faz. Então o líder comunitário, ele sempre vai ser um cidadão ativo. Ele sempre vai estar à frente, ele sempre vai procurar fazer a coisa acontecer e nunca esperar. E aí eu queria, especificamente em relação ao Habib, eu lembro que uma vez, como é que começou essa situação, né, no caso de conversar com o Habib? De vez em quando eu gostava de ir ali para o balneário ali, finalzinho de tarde, 5 e pouca da tarde, ia lá, levava uma mesinha lá minha de montar algumas coisas, aí levava uma garrafa de café, um pãozinho, aí ficava lá embaixo das árvores, lá o sol descia e a gente conversando ali até o anoitecer, depois ia embora. E a gente observava algumas coisas. E o que acontece? E aí um belo dia eu observei os tocos
observei os tocos e observei a placa. É uma luta diária, meu. Proibido fazer churrasco, não sei o que e tal. Aí beleza, aí conversando, aí vi um camarada que falou assim: rapaz, tem um cara aqui que é chato pra caramba, meu. Pelo amor de Deus. E aí o Necluído falou assim: pô, um dia eu vou acabar me estressando com ele. Você não pode fazer nada aqui que o cara vem reclamar. Aí beleza. Só que isso, pra mim, né, eu já entendo, né? Porque às vezes a pessoa quer que as coisas fiquem a bang, que a gente chama, e aí alguém que quer organizar, isso é o chato. Tá? Falar isso porque eu acabo sendo chato em muita coisa. Aí beleza, aí aquilo me chamou a atenção. Aí um belo dia, aí foi quando eu conheci o Habib, aí ele começou a contar a história e eu fui vendo, é exatamente isso aí. Por quê? Ah, não pode ir lá para dentro da praia e fazer churrasco, porque o pessoal sai jogando tudo lá, fica lixo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, em relação à ordem ali. Então o que acontece? Quando eu assumi a associação em 2016, veio a documentação toda para mim. E lá tinha um papel jogado lá, um decreto de 13 de 1977, proibindo churrasco, tenda, fogueira. Falei, cara, um paraíso desse, São Pedro da Aldeia é uma área turística, né? Nós temos que preservar. Eu vou começar a cobrar. E sabe como é que eu sou, né? Paraquedista é isso aí, vou cobrar e não vou deixar isso acontecer não, porque as pessoas realmente jogavam lata, sujeira, paravam com som alto, enfim, começamos, já havia alguns toquinhos, então, mas só que eu continuei e cerquei toda a praia com os toquinhos, junto com muitos moradores. O Maurício, inclusive, foi um cara braçal que ajuda, sabe muito também, uma boa liderança. E outros moradores, o Felipe, enfim. Cercamos a praia, botei as placas, na época eram de madeiras. E o que eu fiz? Peguei o decreto e levei em cada secretaria e pedi fiscalização. Os caras ficaram tudo formalizado. Tudo formalizado. Deixei em cada secretaria e falei, ó, quero que cobre. Que vá a viatura, que tira os carros. Ah, mas a gente nem a prefeitura tinha esse decreto ali, conhecimento. Tanto que em 2017 fizeram uma lei complementar a esta, que hoje não pode mais São Pedro da Aldeia, churrasco, tenda, fogueira, nessa área de preservação ambiental. E eu venho trabalhando muito isso ali, é um trabalho de conscientização, né, Paulo? Porque você trabalha... Todo dia, né? Todo dia, porque sempre vem um, quebra o toquinho, aí entra com o carro, aí tem que ir lá. Ou então, bota no grupo do WhatsApp, ô Habib, entrou um carro lá, aí às vezes você tá em casa, cara. Aí você, como tu ama, tu gosta do teu bairro, aí tu vai lá, mas sem se indispor, até porque a gente trabalha com o pessoal da Guarda Ambiental, inclusive eu mando um abraço para todos da Guarda Ambiental aí, que os caras são top, meu irmão. Esses caras deveriam ter eles tiram leite de pedra, vamos dizer assim. E aí começou, hoje já conseguimos a conscientização de grande parte, né, dos moradores, não só do bairro, mas de São Pedro da Aldeia todo. E os próprios guardas, quando eles vão fazer a ronda, eles falam, porra, Habib, se todas as praias, todos os bairros fossem igual ao seu aqui, porque você orienta quanto à proibição, né, dessa lei, orienta quanto à época de defesa, porque eu coloco as placas, e nos ajuda preservando de outra maneira. Então acho que a cidadania é acima de tudo, né? Isso aí. E aí automaticamente acaba sendo, né, tem um processo aí de mão dupla, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque eu falava sempre lá o seguinte nas reuniões, acaba sendo um processo esvaziado, processo do movimento de associação de moradores. Por quê? Porque as pessoas acabam procurando associação de moradores só para poder, às vezes, reclamar, ou quando está precisando de alguma coisa, aí vai lá pedir. Uma boa parte acaba sendo assim. Mas a maioria acaba ficando inerte, só olhando, entendeu? Observando. Mas é igual, vou contar uma historinha que eu sempre gosto aqui, né? Em relação ao problema, né? Teve uma pessoa uma vez que falando o seguinte: o cidadão brasileiro, né? O brasileiro, ele é solidário, ele ajuda. O cidadão brasileiro ajuda. E às vezes muita gente fala assim: ah, não, o brasileiro não quer saber de nada, não. Se tiver um problema ali, ele, não, tá tudo bem, deixa pra lá. E acaba a gente tendo esse pensamento, né? Só que também a gente precisa observar o seguinte, e é isso aí, eu acho importante que você fique ligado, para que você não tenha um pensamento errôneo em relação às pessoas. Se você acredita que as pessoas não ajudam umas às outras, tá? Observe o que eu vou falar aqui agora.
Se você está com seu carro dá um problema e você para no acostamento. Aí você desce do seu carro, estende a mão para pedir ajuda. É óbvio que vai passar uma porção de carro e aí, sabe lá quando, vai parar a gente para te ajudar, vai. Mas vai passar uma porção de carro, ok? Agora experimenta, ao invés de você ficar pedindo ajuda, experimenta você começar a empurrar o carro. Sozinho, vai lá e empurra o carro. Aí eu falo para você, rápido. Vai aparecer. Rápido para a gente para te ajudar. Então o serviço de líder comunitário é exatamente isso. Você não pode ficar esperando e pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Não vai, é complicado. Tem que arregaçar a manga e tem que fazer. E aí é importante que as pessoas, os membros dessa localidade, os cidadãos, é importante que observe isso, mas não só observe, que vá lá e ajude. Porque o membro de uma localidade, ele pura e simplesmente, ele precisa dar o aval para o líder fazer o serviço dele. E aí o líder vai lá organizar, vai convocar, é desse jeito. Uhum. Se for dessa forma, se o líder comunitário tiver legitimidade, aí eu digo a via de mão dupla, se ele é sério e ele trabalha sério, ele vai dar uma via de seriedade, confiança e credibilidade para os membros. Mas é importante que os membros, na via de mão dupla, na contramão, que os membros dê a ele o feedback de estamos juntos. Ok. A gente está junto, a gente está nesse processo. Dá força, dá ânimo. Exatamente. Motivação. Pelo menos uma palavra de ânimo. Conta comigo. Aí. Conta comigo. Eu trabalho muito, saio de manhã, chego à noite. Eu não tenho condição de participar braçal. Mas o que você precisa? Precisa que eu assine? Eu assino. Entendeu? Vamos fazer uma vaquinha para fazer alguma coisa? Eu vou lá, faço a vaquinha. Se trabalha muito, tem um dinheirinho, O outro que está desempregado, estou desempregado, não posso ajudar financeiramente. Vai lá e ajuda com a presença. Ajuda com a sua mão, com o seu braço ali, E aí assim a gente consegue, de certa forma, melhorar um pouquinho a nossa localidade e fazer com que esse movimento seja forte e sério. Porque é importante que cada bairro tenha um movimento desse forte e sério, porque isso facilita. Bom, o político, seja vereador ou prefeito, que tiver com a vontade de realmente fazer algo pela cidade, por São Pedro da Aldeia, ele vai querer um movimento desse forte. Ele não vai querer sabotar um movimento desse. Porque fica muito fácil, inclusive, governar. É só você ver quem tem ali acesso aos problemas, você vai captar ali de uma forma mais real qual é o problema de verdade de São Pedro da Aldeia que precisa ser resolvido. E como. Eles têm muito medo de dar força para um presidente da associação e amanhã depois eu quero ser um candidato e tá roubando a vaga dele. Vou até anotar aqui. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui o seguinte. Associação e política. Tem uma pergunta ali já. Aí a gente fala disso aqui. Deixa eu só olhar os comentários para conseguir interagir com o pessoal aqui. Gente, a gente já está aqui com mais de 40 minutos da live. Eu sei, entendeu, que é muito complicado, fica muito grande, mas o assunto está interessante. Eu queria dar uma olhada no que o pessoal comentou aqui. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, calma aí rapidinho. Tem aqui... tem um comentário aqui. Calma aí. E vai nem lembrar, Paulo, que quer responder? Não, eu vou subir aqui para poder a gente vir descendo. Falando aí? Deixa eu subir aqui que eu venho descendo. Tá. Não, acho que está vindo lá de baixo. Então vamos de lá de baixo. Porque muitos pensam que a associação tem aquela arrecadação, né? Você pode falar, pode falar. Porque por ser uma associação sem fins lucrativos, tem os associados, mas nem sempre uma associação tem um número de associados contribuintes, porque é voluntário, esse valor é um valor voluntário. Isso. E não dá para o presidente viver disso também, porque muita gente acha que o presidente da associação ganha dinheiro com isso. Rapaz, tu acredita? Eu plantei 60 mudas de coqueiro na orla da praia. Olha essa história. 60 mudas de coqueiro no dia, porque todo dia mundial do meio ambiente eu faço movimentos de plantio. Agora não só Balneário, Praia da Teresa, hoje em dia eu faço até em outros locais, porque eu faço parte também do projeto Arvorecer, então a gente faz alguns movimentos. Plantei as mudas de coqueiro em junho. Em julho eu tinha comprado uma lancha, cara. Acredita que disseram que eu ganhei R$ 2.500 com cada coqueiro que eu plantei na orla? Mas aí
Você está sujeito a isso. Figura pública está sujeita a isso. Então, mas só para deixar bem claro é o seguinte, que nem sempre a arrecadação é valores exorbitantes. Às vezes é 5, 10 reais, quem paga são 5, 10 pessoas. E não dá para movimentar, tem que ser com a ajuda de cada um. E hoje o WhatsApp ajuda bastante, Paulo. Porque às vezes tem coisas que tu consegue num grupo do WhatsApp. Então, eu digo aos presidentes, com certeza já tem, porque lá em 2017, 2018, eu intensificava isso na FEMANS. Pô, galera, vamos botar um grupo do WhatsApp, monta nos seus bairros, porque fica mais fácil de você trabalhar com os grupos do WhatsApp. E dá muito resultado, porque às vezes tu resolve as coisas ali, na hora. Eu estou tentando aqui, é porque eu não estou conseguindo. Eu estou tentando aqui, está muito devagar aqui, porque eu tô fazendo a live pelo telefone e aqui no computador estou tentando olhar o comentário de vocês. Então aqui está muito lerdo aqui no computador e eu não estou conseguindo. Você está vendo aí? Está funcionando aí? Deixa eu pegar aqui um outro computador então aqui para ver se eu consigo. Só um momentinho que aí eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês. Tem bastante já aqui, mas aí a gente vai... Essa daqui é a última? Então eu vou um pouquinho mais lá para cima. Que aí tem um pessoal que chegou primeiro. Isso. Tem um pessoal que chegou primeiro e a gente vai tentando buscar aqui. Vamos lá. Calma aqui. Tem um Fernando aqui, Santa. Só tem papo furado. Agora é a hora do bom samaritano. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Muito obrigado pelo seu comentário. Mas é cidadania ativa. A gente está tentando fazer alguma coisa para estimular, para que as pessoas participem do movimento nos seus bairros e tal. Faz alguma coisa positiva, porque entrar na live dos outros para poder você criticar, pô, isso aí é coisa óbvia e fácil de fazer. Eu queria ver se você pode me mandar o link, tem meu WhatsApp na minha rede social, você pode me mandar o link. Na hora que você fizer uma live, eu entro lá e te dou uma força. Obviamente, se for algo sério. Se não for sério, você não vai ter meu apoio. Vai lá na página Amorbasp 1 Lagoa. Aí dá uma olhadinha lá e vê se é papo furado. Mas aí, na verdade, a gente tem que ver, porque também tem gente aqui que nem não bota cara. São os covardes, né? Os fakes. Verdade. Acho que tem outra aqui, calma aí. Tem outra aqui. Miguel Dolores. Miguel Dolores, acho que eu já vi uns 4 comentários deles aqui só malhando. Esse Miguel Dolores é real? Dá uma olhada aí. Então eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar, porque... É o seguinte, quando incomoda, é porque está funcionando, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não perco tempo com o que não merece meu tempo. Não perco. E porque pessoas sérias, de verdade, elas botam a cara e falam o que elas têm que falar. Assumem. Pessoa que não tem coragem de assumir o que fala, não merece nem uma análise, entendeu? Eu não vou gastar um pouquinho dos meus neurônios com isso, não vou, porque tem coisa mais importante para a gente gastar, que é com soluções. Então, não vou responder. Miguel Dolores, se por algum acaso você for alguém de verdade, não for um covarde, você pode me mandar todas as suas perguntas, que eu faço uma live aqui específica só para responder suas perguntas. Tanto você e o Fernando aqui também. Se for o caso também, pode me chamar aqui também. Entre nós 3, aí você pode me perguntar tudo e a gente vai respondendo. Fica aí, né? Todas as pessoas que entrarem nas minhas lives, que for para poder fazer crítica, fica aqui o desafio. A gente marca, eu entro, abro e você vai ter toda a fala. Eu vou só responder a pergunta sua. Deixa eu ver aqui. Evaldo Damasceno, Nalva, Vando... Calma aí, deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui. Fernando, não adianta. Esse aí não adianta. A Maiara, gostando ou não da política, teremos que eleger alguém que avalie alguém. Avalie aí outros e você vai tirar a sua conclusão. Paulo Santana é o melhor nome. Muito obrigado, Maiara. Muito obrigada. E eu sempre vou fazer de tudo para poder corresponder, tá, às expectativas. Obviamente a gente não é perfeito, não sou perfeito, não sou 100%, tenho minhas falhas, minhas imperfeições, mas pode contar que a minha busca é sempre de tentar fazer o melhor, principalmente para São Pedro da Aldeia. Tá? Deixa eu ver aqui. Peço perdão a vocês se eu não conseguir falar de todo mundo, tá? Isso aí, Marcelo. Se não acredita em ninguém, tá fazendo o que aqui, né? É verdade. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Valeu, Marcelão. Fica com Deus aí. Bom trabalho aí. Flávio Mendes, a mesma coisa. Se não acredita, vai embora.
Miguel Dolores. Ah, tá fazendo campanha? Opa! Pô, tá fazendo campanha? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Tá travando. Eu tô tentando, gente. Vou conseguir, tá? Desculpa aí, é porque a internet não tá muito boa, mas... Alexandre Bittencourt. Alberto Habib é o representante do balneário. Está liderando a associação de moradores já há muito tempo. Eu acho que inclusive teve uma fala do Miguel Dolores, foi eleito sem voto. Bom, talvez é porque não teve mais pessoas com coragem para botar a cara, tá? Para ser líder do bairro, para poder ser líder comunitário. E aí acaba sendo chapa única. Porque não é qualquer um que tem qualidade e coragem para poder assumir e bater de frente com o sistema, não. Mas na próxima eleição, aí pode botar a cara lá, pô. Bota a cara lá e se candidata. Deixa eu ver aqui. Bom, tá falando aqui de ter conseguido alguma coisa como uma associação. Beleza. Que não foi a associação, foi a Prolagos. A Prolagos é responsável em fazer determinados serviços no município, por conta do contrato que ela tem. E a prefeitura, outros. Mas independente de um ou outro, mas se a associação de moradores ficar lá inerte, não vai ser feito. Aí a associação de moradores se move, por isso a liderança comunitária vai lá, faz o seu papel de oficiar, entendeu? De questionar, de fazer postagem no Facebook, não é isso? Sim, claro. E aí você move o braço, seja do poder governamental ou da empresa contratada que tem a sua concessão ali, obrigação também de fazer. Mas é assim mesmo. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Habib, tem muita cobrança dos moradores? Eles contribuem com alguma mensalidade? Você tem verba pública para trabalhar? Ou só te resta cobrança? Responde aí. Meu amigo, a cobrança é diária, mas só que aí é algo que você adquire e está sujeito a isso. Entendeu? 24 horas presidente da Associação de Moradores. Não tem tempo ruim. É de manhã, tarde e noite. À noite sai para marcar poste de iluminação para deixar pronto para o dia seguinte. Enfim, é muita coisa. E não há verba pública, tá? A gente trabalha por amor ao bairro, por dedicação mesmo. E, cara, a gente vai tendo, sabe, a satisfação maior, Paulo, vamos supor, tem uma luz ali, tá apagada 2, 3 meses. Tem luz, lâmpada apagada há 3 anos. Você vai lá e, não é você, mas você com seus esforços, consegue lá acender uma lâmpada, com ofício ou um pedido, e aquela pessoa te fala assim, pô, cara, muito obrigado, mais de 3 anos que eu não tenho. Só isso aí já é gratificante. Quem faz é a prefeitura, mas quem pede é o líder comunitário. Exatamente, entendeu? Mas se o líder comunitário não tiver alinhado com o vereador, vai ficar 3 anos lá apagado. Vai. Aí você vai ter que juntar um morador, fazer uma vaquinha para poder botar a iluminação lá, né? Enfim, é a desarticulação que eu estou falando do movimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais alguma aqui. Tá, tem uma aqui, ó. Você mandar um alô aqui, ó. Opa, calma aí. Cristiane aqui, ó. O Tarcísio aí, né? Aqui, Tarcísio lá. Aqui, ó, Cristiane. Cristiane Pereira. Alberto Valente Habib, parabéns pela sua atuação aqui no bairro. Muito atuante, disciplinado e determinado, um líder nato. Pô, legal. Obrigado aí, Cristiane. Você também está sempre presente lá e ativa também. Não fica sentado no sofá esperando as coisas acontecer. Ela aí é muito atuante e ajuda a gente bastante lá. Obrigado. Cristiane, boa noite aí. Boas pontuações sobre a Associação de Moradores. Que Deus conceda a saúde e sabedoria divina a todos os presidentes para que exerça bem as suas funções. Maristela Abreu, muito obrigado, Maristela, pelo seu comentário, tá? Aqui a nossa função não é uma fala só para o Habib, é uma fala para todo o movimento de associação de moradores no nosso município de São Pedro da Aldeia. Porque eu acredito, o Habib acredita, nós acreditamos que na medida em que cada associação de moradores é fortificada, a cidade como um todo ganha, tá? Eu não sei se ela conseguiu, mas eu queria ver se de repente a Marcele, né, tinha conseguido entrar aqui para falar alguma coisa, né? Volmar Madruga Vaz, já esteve à frente do serviço público, né? Sabe como é que funciona. Se o poder público valorizar todas as associações de moradores de São Pedro da Aldeia, seria muito melhor. Entrega para vereadores e eles colocam seus representantes. Se colocasse presidente de associação, né, sério, valorizava as associações e as obras sairiam melhor e o melhor rendimento do dinheiro público, automaticamente. É o desenvolvimento que a gente fala, né?
Fernando Manuel, meu amigo Paulo Santana, os chatos normalmente são castigados pelo inconformismo. Exatamente. Quem não quer fazer nada tem que te chamar de chato, porque você fazendo alguma coisa incomoda ele. Os inconformistas fomentam o progresso e o aperfeiçoamento constante. Então Sendo assim, continuemos a ser chatos. Exatamente. Tamo junto. Ou então vai fazer live e já tem serviço pronto. Serviço pronto dos outros. Vai lá, faz live. Tô aqui do serviço que foi feito pelos outros. O Camilo fala, acho muito importante quando um líder comunitário é comprometido com o bairro e não com políticos oportunistas que aparecem somente atrás de votos. É exatamente isso que a gente está falando, Camilo. Essa época, então, você vai ver. Faz amanhã, faz o seguinte amanhã. Sai e dá uma rodada, principalmente na periferia. Você vai encontrar isso aí. Tá legal ali, ó. Colocou salva-vida, quer responder aí? Então, respondendo de novo, Alexandre, sempre ativo aí, obrigado, meu. Então, cara, decorrente a vários casos de afogamento na nossa lagoa, inclusive eu deixo um alerta aqui. Só na Praia do Balneário foram 4 ou 5, se não me engano, em 5 anos que eu tô ali. Então, todo ano eu sempre buscava em ter ali salva-vidas na orla. Então, como eu já trabalho com isso, minha empresa no Rio era referente a salva-vidas, eu sei que eles podem atuar em rios, lagos e lagoas. Então foi realmente, Alexandre, eu contratei os salva-vidas através de empresas, né, privadas, e bancamos o salva-vidas entre o Natal e o Réveillon, que eram dias de pico, né? Só não tivemos no Carnaval porque foram dias chuvosos, mas colocamos lá 2 salva-vidas na orla do balneário, que eles ficavam transitando com prancha, e vou falar, hein, a aceitação foi 100% dos moradores, e a gente só ouvia eles falar assim, pô, traz mais segurança Inovando, pra gente. Né? Inovando. Então já deixa aí, já é uma deixa. Preocupação. Uma preocupação aí. Deixa eu ver aqui que tem mais. Aqui a gente tem a participação aqui também do Clébio. A associação prioriza o bem comunitário independente do gestor. E quando temos um gestor consciente da importância dos líderes comunitários, certamente toda a comunidade local ela é assistida. Abraço aos líderes comunitários. Então vai aí o abraço do nosso amigo Clébio Torres, mandando aí a todos os líderes, no caso a você também pode... Obrigado, Clébio. Forte abraço. Então a gente já vai encerrar aqui, gente, porque já estão aqui em cima de mim, que já está há muito tempo, já vai dar uma hora. Tinha uma pergunta interessante ali, só que passou, que foi referente, o que achava esse presidente podia ser candidato. Sim, então vamos falar disso aqui para a gente encerrar. É a Associação de Moradores e a Política. Eu queria falar rapidinho de uma situação aqui, ó. A Associação de Moradores, pela associação, você pode participar de conselhos e várias outras situações, deliberando políticas públicas com o poder público, tá bom? E eu deixo claro aqui também, se você não sabia, na época que eu participava do movimento de associação de moradores, eu fui nomeado delegado, tá, em São Pedro da Aldeia, fui eleito delegado pelo movimento de associação de moradores, a sociedade civil organizada, numa conferência municipal de transparência pública e combate à corrupção. Fui eleito em São Pedro da Aldeia e fui representar São Pedro da Aldeia no Rio de Janeiro, na conferência estadual. Lá na conferência estadual nós fizemos um movimento e conseguimos eleger algumas pessoas aqui da nossa região, inclusive eu, e nós fomos representar São Pedro da Aldeia, no caso eu e mais alguns amigos, em Brasília, na Conferência Nacional. Esse foi um movimento importante. Sim. Que São Pedro da Aldeia teve uma representação no Estado e em Brasília por intermédio do movimento de associação de moradores. E nesse encontro foi criado diretrizes para o combate à corrupção nacional. Mas a gente tem inclusive propostas aprovadas que saíram aqui da nossa conferência por um movimento de associação de moradores. Olha a importância que se tem quando a coisa está organizada, tá bom? Então, gente, me desculpa, eu não consigo ver todos os comentários aqui. A gente vai ter que encerrar aí. Vamos para essa pauta aí para a gente encerrar. Associação de moradores, líder comunitário e a política. Sim. Vou deixar você falar também, mas eu queria fazer uma fala, caso você discorde. Você pode deixar aqui no comentário, depois eu respondo para você, tá? Eu acho o seguinte, como eu já falei, presidente, deputados estão lá em Brasília. Federal, né? Senadores. No Estado... Está lá o governador e os deputados estaduais.
Aqui o poder público está composto pelo prefeito e os vereadores do poder legislativo, tá bom? Quem é o político eleito mandatário, que tem um mandato, ou seja, o povo escolheu, que está mais próximo dele? É o vereador e o prefeito, tá? E antes do vereador e prefeito, quem está mais próximo do povo, do cidadão? É o seu líder comunitário dentro do seu bairro. Porque se lá tem um posto de saúde e o posto de saúde não funciona, você fala com o seu líder comunitário. Ele é responsável de ir lá oficiar o poder público para fazer funcionar. Você pode falar com o vereador, mas dentro do seu bairro você já tem um líder comunitário ali próximo de você. Se tem uma escola, está com problema de vaga, os alunos estão sendo direcionados para outro local longe, você tem como falar com ele. Você tem como falar com o seu líder comunitário. E ele tem mecanismos e ferramentas, e se ele for sério, ele vai ter acesso para brigar por isso para você. Está faltando água? Está faltando energia? Tem buraco? Está inacessível? Tem insegurança? Tudo isso passa pelo seu líder comunitário. Agora, se o seu líder comunitário, tá, é um líder que ele não está prioritariamente preocupado com o desenvolvimento da sua localidade, mas com algo para si próprio ou para um político dele, aí eu confesso para você que a coisa fica complicada. Porque a briga nem sempre vai ser para o melhor, para o bairro, para os interesses do que você está pedindo lá, que você está colocando como prioridade. Mas é importante que você consiga delinear, classificar esse seu líder. Se você conseguir classificar que o seu líder não é um líder que mereça estar lá, você precisa agir, cidadania ativa. Precisa agir para você colocar outro. Escolha alguém. Porque ele está lá, porque de repente você não escolheu outro. E aí é importante que as pessoas se coloquem à disposição para poder participar, primeiramente, do movimento comunitário, do movimento de associação de moradores, que eu acho que, na medida em que ele seja forte, o município é forte. Sim. E a gente começa até, inclusive, por ele, escolher políticos melhores, tá? O que você acha, Rabi? Eu acho que é esse caminho mesmo, e eu vou mais além. Eu já ouvi muito que presidente da associação é marginalizado porque quer fazer os trabalhos visando uma vereança, ser candidato a vereador, a prefeito. E eu falo para você, que seja, que o presidente da associação se capacita para poder ser um vereador mesmo, porque é você que conhece, cara. É o presidente da associação que conhece todo o bairro, conhece o município. Por que não o presidente da associação pode ser um candidato a vereador, um pré-candidato ou um vereador? Porque é ele que é o cara que conhece muito mais do que muito vereador que está na cadeira lá. Isso eu te garanto. Então, é isso aí mesmo que você falou, só queria emendar isso aí e registrar que das 52 bairros que nós temos, 3, né, muitas associações têm a legalidade por CNPJ, né? Tem isso também, isso. Porque então não consegue algumas entradas porque não está regularizada. Busca a FEMANSPA. A FEMANSPA ela vai poder te orientar, regularizar a tua associação, criar um CNPJ, se está enrolado, na Receita Federal, eles vão te ajudar nisso aí. Com certeza a Marcele vai dar um suporte. Bom, eu queria só complementar o que ele falou. O perfil para ser um vereador, para ser um candidato, né, e ser um vereador, você tem que ter critérios. Assim como para ser líder comunitário, você também precisa ter critérios. A questão não é se o líder comunitário pode ser, deve ser candidato ou deve ser vereador. A questão é que se ele tiver perfil, é interessante que ele esteja lá. Se ele não tiver perfil, ele permanece, mas enfim, isso tudo são critérios que o próprio povo vai analisar. Se ele não desejar ser candidato, ele não vai ser. Se ele desejar ser candidato, ele vai ser candidato, e aí você, povo, né, se ele fez um bom trabalho, você vai apoiar. Se não fez um bom trabalho, você não vai apoiar. É desse jeito. Você é livre, tá bom? Então eu gostaria de fechar, né, essa nossa conversa falando o que Habib falou. São Pedro da Aldeia tem uma federação das associações de moradores. Você do seu bairro aí, se não tem uma associação, reúna um grupo e procure, na pessoa da Marcele, que hoje é a presidente, procure a Federação das Associações de Moradores. Porque é importante que você consiga levantar esse movimento no seu bairro. Porque a partir daí é que as coisas começam a acontecer. Tá ok? Então, Habib, eu te agradeço, tá? Pela presença. Mais uma vez, eu parabenizo a todos os líderes comunitários de São Pedro da Aldeia e de todo o Brasil, tá? Vocês são guerreiros.
tá? Continue nessa permanência. Mais uma vez aqui o meu abraço ao seu Manuel, guerreiro, desde quando eu conheci a FEMANSP, ele está lá na briga, não abre mão e não desiste, tá bom? Parabéns, seu Manuel, pelo seu trabalho. Então é preciso que cada um de nós arregacemos as mangas e metamos as mãos na massa. Porque só assim a gente consegue mudar a realidade da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. E quem muda a sua cidade, quem muda o seu bairro, muda o Brasil. Muito obrigado, tá, pela presença. Uma boa noite para todos. Fica com Deus e boa noite. Até a próxima.